Quando Deus tem um projeto, Ele mesmo sustenta. Não importa as circunstâncias. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Se você é aqui, se você está aqui e não é inscrito nesse canal, não faça isso. Se inscreva nesse canal. Isso nos ajuda muito para que esse vídeo tenha mais alcance. O nosso único propósito aqui é compartilhar a palavra de Deus, porque nós cremos no poder da palavra. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe com mais pessoas para que esse vídeo chegue a mais lugares. Aqui nessa passagem está dizendo que naquele tempo existia uma ordem de Faraó para que as crianças que nascessem menino fossem jogadas no rio Nilo para morrerem, porque Faraó ele estava incomodado com o crescimento do povo hebreu. E a palavra diz que naquele tempo nasceu um menino chamado Moisés. A palavra diz que durante 3 meses a mãe de Moisés o escondeu para que Moisés não fosse morto. Mas depois desse tempo, a palavra diz que a mãe de Moisés pegou um cesto, enrolou, colocou betume e colocou Moisés no rio. A ordem de Faraó era para que aquelas crianças fossem jogadas, fossem lançadas no Nilo para morrer. E aqui a palavra diz que aquela mãe ela não jogou, a palavra diz colocou. Ela colocou aquela criança naquele cesto betumado, enrolado. Enquanto isso, a filha de Faraó estava naquele mesmo rio tomando banho. E eis que Moisés, dentro do cesto, foi passando por aquele rio. A palavra também diz que Miriam, a irmã de Moisés, foi acompanhando o cesto correndo pelo rio para saber até onde ele ia. E a palavra segue dizendo que a filha de Faraó, vendo aquele cesto, pediu para que uma das meninas que estavam com ela pegasse o cesto. E ela viu que era uma criança, a criança chorava e a palavra diz que ela se compadeceu daquele menino. Miriam, irmã de Moisés, perguntou se ela queria que ela arrumasse uma ama de leite para cuidar daquela criança. E a filha de Faraó concordou. Quando Deus tem um propósito, Ele mesmo sustenta. Naquele tempo existia um decreto de morte, que aqueles meninos, aquelas crianças que nascessem meninos, fossem jogadas no rio Nilo para morrer. Aquela mãe durante 3 meses conseguiu esconder aquele menino, mas depois daquele tempo ela não conseguiu fazer mais nada, senão enrolar aquele menino, enrolar no cesto, betumar o cesto e colocar no rio e confiar em Deus. Porque quando Deus nos dá um projeto, Ele mesmo sustenta. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés foi colocado no rio e ele foi criado na casa daquele que decretou a morte para os meninos, porque a palavra diz que a filha dele se compadeceu. A própria mãe de Moisés foi quem criou Moisés até certa idade. Olha o que diz a palavra. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, a mãe de Moisés: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe darei um salário para você. Aquela mulher, que o que ela pôde, o que estava aos cuidados dela, o que estava ao alcance dela, ela fez. Esconder aquele menino durante 3 meses. Depois ela não conseguiu mais, ela confiou, ela colocou aquele menino no cesto. Agora, daquele lugar onde saiu aquele decreto de morte, a filha de Faraó estava pagando a própria mãe para cuidar do menino até certa idade. Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele sustenta esse propósito. Não importa o caminho que muitas vezes o rio vai conduzir esse cesto. Muitas vezes nós nos desesperamos antes do tempo. Aquela mãe, a palavra não diz que aquela mãe estava desesperada. A palavra diz que aquela mãe, ela escondeu o menino durante 3 meses. Depois a palavra também diz que aquela mãe betumou o cesto. Ela colocou, ela não lançou o menino. Ela colocou o menino naquele cesto e ela confiou na condução de Deus. Muitas vezes o que falta na nossa vida somos nós confiarmos em Deus, confiar naquele que nos deu um propósito, confiar naquele que nos concedeu um propósito. Ali naquele tempo existia um decreto de morte, mas Moisés tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E Moisés, ele foi colocado naquele rio, ele foi criado pela
própria mãe até certa idade e depois de certo tempo ele viveu na casa daquele que decretou a morte para os meninos. Porque sobre a vida de Moisés existia um propósito, como existe um propósito na minha vida e na sua vida. Então que nós possamos confiar na condução, porque Deus nos conduz em direção ao propósito que Ele tem para a nossa vida. O poder da palavra te alcançará. Que Deus te abençoe.